Olá, meu aluno SESI, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro Lago, sou professor de Ciências da unidade SESI de Altamira. E para a aula de hoje nós vamos falar sobre o Sistema Solar. Oficialmente e estudado pela astronomia, temos 8 astros oficiais. Esses astros, eles estão, como o próprio nome já diz, orbitando ao redor do Sol. Como a própria nomenclatura ela já nos afirma, o Sol ele é o centro do nosso sistema solar. Vamos continuar. Antes de nós passarmos para os próximos itens, eu preciso que você grave o termo astronomia, o termo astronauta, ano-luz e corpo celeste. Astronomia é o ramo das ciências biológicas ou das ciências espaciais que se dedicam aos estudos dos astros, ou seja, toda a sua formação e toda a sua movimentação no sistema. Os astronautas são aqueles pesquisadores que, ou dentro da Terra ou fora do nosso planeta, estudam o comportamento desses corpos celestes. E já puxando para corpos celestes, é todo e qualquer corpo ou objeto que circunda a nossa galáxia. E ano-luz é a distância percorrida, por exemplo, da Terra até a Lua, da Terra até Netuno, até Plutão, até Júpiter. É calculada em uma distância percorrida até esses planetas. O nosso sistema solar, como eu já havia dito, ele é composto por 8 orbitais que giram em torno do Sol. Vamos para o próximo slide. Você tem oficialmente estudado até os dias de hoje o Sol, o primeiro planeta, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Todos esses planetas realizam um movimento que nós chamamos de movimento elíptico, que é um movimento de translação. Como eu citei no slide anterior, movimento de translação é um movimento em que os astros, os corpos celestes, giram ao redor do Sol, como a nossa estrela central. A imagem de cima, ela nos mostra como que acontece esse movimento elíptico de translação. Vale ressaltar o seguinte, que esse movimento de translação ele não é igual para todos os orbitais. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto a Terra está em uma posição, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno estão em outras posições no sistema solar. Mesmo porque, meu aluno SESI, existe a força gravitacional. Essa força gravitacional, no movimento elíptico, ela impulsiona esses astros em posições até mesmo que opostas umas às outras. Eu quero que você observe esse slide com bastante atenção. Eu coloquei os planetas têm o seu próprio movimento de rotação, que é em torno do seu próprio eixo, e o seu próprio movimento de translação ao redor do Sol. Então, observe o nosso slide que demonstra o grau, ou seja, a posição de eixo que cada orbital possui. Ok, meu aluno? Na nomenclatura da astronomia, você vai ter, claro, no mundo da ciência, sempre há uma descoberta, isso que é interessante. Você vai ter os astros oficiais, né? E você vai ter também os planetas considerados planetas anões. Como, por exemplo, na quinta posição nós temos Ceres. Depois, para o final do nosso slide, nós temos Plutão, Caronte e Xena, que são outros orbitais, são outros planetas, mas pela astronomia, pela ciência da astronomia, eles são considerados planeta anão, ou seja, um planeta de pequenino porte, ok? Vale salientar uma coisa, o sistema solar, oficialmente, ele é composto por todos esses orbitais. Eu não posso entender o sistema solar somente com os 8.
Os 8, eles são bastante estudados, observados, mas cada orbital, cada corpo celeste tem a sua importância aí para a astronomia, ok? Vamos para o próximo. Vamos falar agora sobre o nosso astro maior. O Sol é uma enorme esfera de gás incandescente feita principalmente por hidrogênio e hélio, que são gases que provocam a combustão. Observamos que o Sol ele está em contínua explosão, como mostra o nosso slide, e como a gente já sabe, é um astro bastante quente, ele emana luz para todos os outros orbitais. O Sol tem um volume tão grande que em seu interior caberia mais de 1 milhão de planetas do tamanho do nosso. Para se igualar ao seu diâmetro, seria necessário colocar, em média, 109 planetas como a Terra, um do lado do outro, para compor o Sol. No centro dessa estrela tem o seu núcleo com temperatura que alcança 15 milhões de graus centígrados e onde ocorre o processo de fusão nuclear, por meio de hidrogênio que lá se transforma em hélio. Já na sua superfície, a temperatura do Sol chega, em média, a 6 milhões de graus Celsius. Bem friozinho, né, meu aluno SESI? Espero que você acerte essa questão. Vamos para o próximo planeta. Mercúrio. Mercúrio é um planeta que é considerado e ele está mais próximo do Sol. É um planeta rochoso, porém ele não tem atmosfera. A sua temperatura pode variar muito, chegando a mais de 400 graus Celsius positivos, claro, para um lado que é virado para o Sol, e cerca de 180 graus negativos do lado oposto, ou seja, do lado que ainda não apareceu, do lado que ainda não rotacionou para o Sol. Próximo planeta, o planeta Vênus, também conhecido como a estrela da alva. Mas a nomenclatura é porque nós conseguimos observar este planeta da Terra, né, quando não tem muitas nuvens, e ele aparece como semelhante a uma estrela, né? Mas ele é um planeta oficialmente, tá bom? Ele é um planeta oficial. E chegamos a um dos planetas mais importantes, considerando é o planeta Terra. O planeta Terra é um orbital que tem a maior biodiversidade existente. E como nós sabemos, é o único orbital que possui o que, meu aluno? Vida. E para que haja vida no nosso planeta, eu tenho que ter algumas condições, como por exemplo, água nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Eu tenho que ter uma temperatura adequada e eu tenho que ter ar em uma condição também adequada para que a vida possa existir no nosso planeta. E fazendo uma observação, nós temos o nosso satélite natural, que é a Lua, que aparece geralmente ao anoitecer. Próximo planeta é o planeta Marte. Marte, ele tem ainda 2 luas, né, inclusive nas sondas que vão até esse planeta já foi encontrado água, né, em outros estados, né, no estado sólido, se não estou enganado. Mas Marte ele tem outras 2 luas que têm umas formas meio que irregulares, que é o orbital Deimos e o orbital Phobos. O tamanho dele se assemelha mais a asteroides, né, porque ele não tem uma forma circular regular. Ele é meio, a sua estrutura, a sua superfície é um pouco irregular. Próximo planeta. Perdão. Marte, a sua atmosfera é muito rarefeita, não fornece um mecanismo eficaz para um efeito estufa, ou seja, um efeito de aquecimento do planeta. Marte tem uma temperatura que varia de menos 53 graus Celsius, oscilando entre os máximos de 20 graus Celsius e no mínimo menos 140 graus Celsius, né? Então Marte ele não permite essa água no estado líquido, mas segundo algumas sondas espaciais já foram encontrados na sua superfície
água no estado sólido e gasoso. Olha aí, a nossa tecnologia ainda vai nos permitir colonizar esse planeta. Você acredita nisso? Vamos para o próximo planeta, o planeta Júpiter. Júpiter tem uma massa 2 vezes maior do que os outros corpos celestes. Júpiter é o maior, até o momento, é claro, né? É o maior planeta do sistema solar. Ele é considerado também como um planeta gasoso, que tem um diâmetro de 11 vezes maior do que o planeta Terra. Júpiter tem pelo menos 63 satélites identificados, que são esses pequenos planetas, esses pequenos mini planetas que estão ao redor de Júpiter. Vamos agora para Saturno. Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar e ele é formado por anéis que podem ser vistos com auxílio de pequenos telescópios. Os anéis são feitos com pedaços de rochas e gelo. A temperatura média na superfície do planeta é de menos 140 graus Celsius. Saturno é formado basicamente por hidrogênio e pequena quantidade de graus do gás hélio. Vamos para o próximo orbital, que é o orbital Urano. Urano é o 7º planeta do sistema solar, situado entre Saturno e Netuno. E vamos para o próximo planeta, que é o 7º, o planeta Urano. Urano está situado entre 2 orbitais, o orbital Saturno e o orbital Netuno. Uma característica muito legal nesse planeta, no planeta Urano, é o seu eixo de rotação. Ele também tem um anel simples, feito por satélites e campos magnéticos, e a sua superfície se assemelha a um azul esverdeado. É por isso que nós conseguimos observá-lo mais claramente da Terra, claro, com a ajuda de telescópio. E vamos para o próximo orbital, que é o orbital Netuno. Orbitando tão longe do Sol, Netuno recebe pouco calor. A sua temperatura na superfície média é de menos 218 graus Celsius. No entanto, o planeta parece ter uma fonte interna de calor. Pensasse que isso deve ser o seu calor restante, ou seja, na formação desse planeta. É como se um pedaço, no momento da grande explosão, fazendo uma ligação aí com a teoria do Big Bang, na promoção dos átomos, prótons e nêutrons, né, e elétrons, nessa combinação, ele guardou para dentro do núcleo do seu planeta essa irradiação, esse poder de explosão, né? E chegamos ao final da nossa aula, eu espero que você tenha entendido.